Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. Antes de fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Sou Carolina Fernandes, tenho 1,76 m, sou uma mulher com os cabelos compridos, com algumas luzes, tenho uma pele branca. Estou vestindo um conjunto que é todo preto, que é um blazer, um colete e uma calça, e com a risca de giz dourada e um sapato dourado. E esse look hoje da nossa parceira Amaro. Então, vamos lá, falando hoje de quem são os nossos convidados de hoje na Tecla SAP by Pinterest, nessa nova edição que a gente tem. Então, a gente está recebendo aí duas grandes referências do universo de design e decor, a marca West Wing, que está representada aqui pelo Igor Amâncio, coordenador de redes sociais, marketing de influência, UGC e afiliados na West Wing Brasil, e o blog Casa de Valentina, representado pela fundadora Lucila Zara Turqueto. O Igor Amâncio, ele é jornalista com ampla experiência em marketing, é responsável por estratégias que conectam influenciadores, conteúdos gerados por usuários e afiliados, até a curadoria impecável do West Wing, uma das marcas aí respeitadas no mercado de decoração e lifestyle do Brasil. Já a Lucila Zara Turqueto, publicitária, jornalista por formação, especialista em decoração, transformou aí a criação de um lar para chamar de seu, no seu premiadíssimo blog Casa de Valentina, consolidado aí como uma dos mais influentes do segmento. E a Lucila também já foi capa de revistas renomadas aí, é também palestrante, tem levado o design de interiores a públicos cada vez maiores. Então, Igor e Lucila, sejam muito bem-vindos nessa temporada Tecla SAP Podcast by Pinterest. Uau, quanta coisa que a gente já falou aqui, um resumão. Mas eu vou pedir para a gente começar esse papo, vocês fazendo uma autodescrição de vocês, aí a gente entra aqui. Tá, posso começar? Ladies first. Bom, eu sou a Lucila. Primeiro, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou mulher, pele branca, morena, também com luzes. Tenho 1,60 m. Estou vestindo uma saia marrom, rendada, e uma camiseta marrom também rendada. E cheia de pulseiras. Muito bem. Chique. Bom, obrigado também, Caro, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com a Lucila, inclusive, que a gente estava conversando. Eu sou super fã e acompanho desde 2019. Sou o Igor, eu sou um homem de pele branca, cabelo castanho escuro curto. Estou vestindo hoje uma camisa branca e uma calça verde com algumas estampas aqui marrons. Maravilha. Para a gente começar esse papo, primeiro que foi super legal aqui no bastidor, o Igor falando, eu já sou um conhecedor, já te vejo desde 2019, né? Foi isso, antes de pandemia. Na época que a gente tinha 3 anos. Olha que legal. Então, não, e é muito bacana a gente ver esse bastidor, como deu match aqui também, já antes da gente começar esse papo, né? E aí eu quero que vocês falem um pouquinho de como que foi e de onde veio essa paixão por decoração e tudo mais de vocês e design, se foi algo natural, enfim. Bom... eu trabalhava em... Vou começar desde o começo. Eu acho que eu sempre gostei, sempre me interessei, porque sempre foi um assunto na minha casa. Na casa da minha avó, na casa da minha mãe. Então, naturalmente, era uma coisa que eu consumia nos almoços de família, vendo a minha mãe. Minha mãe adora receber e ela curte montar a mesa, sempre com um tema especial. Mas eu não me dava conta. Depois eu fiz jornalismo, fiz publicidade, fui trabalhar com veículo de comunicação. E em 2008, eu montei o Casa de Valentina como um blog. Por quê? E isso é muito engraçado. Eu estava montando meu primeiro apartamento e eu tinha muitas referências. Eu guardava essas referências num PowerPoint. E travou meu PowerPoint. E no escritório mesmo eu pedi socorro para um amigo. Eu falei, Marco, me ajuda, tal. Ele falou, você tá doida? Você tem um blog pronto aqui. Porque eu tinha os comentários em cima das fotos. Eu escaneava as revistas na época. Porque, enfim, gente, era uma época meio jurássica, assim. E daí eu montei o Casa de Valentina. E ele se chama Casa de Valentina porque eu não queria ter o meu nome atrelado. Porque naquela época ter blog era quase um atestado de fracasso. E daí eu coloquei Casa de Valentina, né? Não queria Casa de Lucila. Então, eu acho que eu sempre me interessei, mas nunca houve a pretensão de ter isso como profissão, ou trabalhar com esse mercado. Que bacana. E você, Igor? Bom, eu consigo pensar em alguns episódios já de infância. Eu lembro que eu invejava muito meu irmão, que era um exímio desenhista.
E eu olhava ele reproduzindo ali os carros, ele amava o universo de carros e ele fazia quase uma fotografia, eu já achava fantástica essa capacidade, eu ali fazendo o bonequinho de pau, completamente frustrado. Então, acho que tinha ali uma paixão por isso do desenho, do design. Eu gostava de ir em museu e em igreja, não pela exposição ou pela missa, ainda criança, porque eu achava aquilo tudo tão suntuoso, fantástico. Então, acho que foi ficando um pouco disso e dessa paixão também por funcionalidade. Eu lembro de ter desmontado uma vez um suporte de toalha de mão do banheiro e eu usei aquilo para espremer o restinho da pasta de dente que sobrava. Meu pai, muito querido, não me deu um sapecão. Ele, inclusive, falou, você devia patentear isso, que demais. Então, acho que isso do olhar para o design, para o desenho, para a funcionalidade sempre teve muito presente. E aí, quando eu cresci, eu só... consegui aprofundar mais tecnicamente essas referências, eu sou um apaixonado pelo mercado, pelo segmento, por tudo. Que bacana. E quais, assim, momentos que vocês veem que foram mais marcantes aí, né, com a experiência de vocês nesse segmento? Olha, profissionalmente, talvez, o momento que tenha caído a minha ficha, que era possível eu trabalhar com isso e me dedicar para esse universo que era até então só uma paixão, foi o primeiro pedido de anúncio. Então, eu falei, poxa, talvez tenha um potencial de eu trabalhar realmente com isso, né? Eu adorava a empresa que eu trabalhava, o que eu fazia. Então, também era um hobby prazeroso. Eu não vislumbrava, assim, realmente me dedicar e ter uma renda. Então, talvez um momento emblemático tenha sido um e-mail. Oi, tudo bem? Quero anunciar no Casa de Valentina. Que legal. Sendo bem honesta. Quanto tempo faz isso? Ai, olha, se eu comecei em 2008, talvez tenha sido 2009 ou 2010. Não, super rápido, então. Mas ela também era, sei lá, eu não tinha nem noção de valor, então também era um valor bem irrisório. Não, mas rápido, eu acho que assim, era... nessa época ainda, as pessoas não tinham tanto essa coisa de fazer anúncio online e tudo mais, então já traz também essa forma de o que você apresentou. Então, você já tinha realmente um blog pronto no PPT aí, né? Eu tinha, mas agora, eu não tinha percebido isso. Agora que você está falando, quem mandou era uma marca que eles tinham oficina aqui e tinham uma oficina em Londres. E quem tocava a operação em Londres era o filho do fundador. E talvez ele tenha realmente me mandado, porque lá já era. Eu lembro que eu já consumia blogs ingleses, australianos. Então, eu imagino que lá o mercado já fosse um pouco mais maduro. Então, realmente, eu quero uma coisa muito incipiente aqui, talvez lá não. Então, por isso... Nem tinha pensado nisso, mas talvez por isso tenha vindo dele. Melhor ainda, viu? Que já é com referência internacional de anúncio. Olha, já começou assim, international. Precursora. Super. 2009, né? Começando ainda essa coisa do digital, engatinhando bastante para realmente virar negócio, né? E você, Igor? Demais. Bom, acho que a minha experiência é um pouco mais recente. Quer dizer, eu passei por vários segmentos trabalhando em consultoria, depois migrando para agência. Eu sabia que eu queria ir para o outro lado do balcão, depois de ter tido essas duas experiências super bacanas e com vários segmentos. Então, eu fui trabalhar em uma holding de alimentação aqui de São Paulo, que tinha negócios de varejo, tinha uma frente ali de B2B, tinha uma produção de orgânicos bem bacana no interior do estado. E aí, passados alguns meses que eu estava lá, um ex-head meu, que trabalhou, inclusive, comigo na agência, me fez esse convite para ir para o West Wing e trabalhar com conteúdo. Eu já trabalhava com conteúdo, já era apaixonado e já era apaixonado pelo mercado de casa e decoração. Então, foi um casamento ali, eu topei o convite e desde então estou super feliz de poder realmente conhecer um pouco mais desse universo e contar histórias desse universo para as pessoas e para os nossos clientes. Muito bacana. É isso, né? As histórias e da forma como a gente vai construindo a nossa história, enfim, é muito bom. E você, Lucila, trabalhou tanto na DPZ, numa super agência, né, aqui de São Paulo, como também na TV Globo, né? O que você acredita que tenha contribuído de alguma forma para o blog, as suas experiências lá? Eu acho que sim. E, assim, é uma coisa que até é bem pouco romântica, mas é uma coisa que eu acredito muito. Que, apesar de eu trabalhar com uma coisa que eu adoro, eu tenho um prazer enorme, eu acordo, assim, animada para saber e para entender a programação daquele dia, porque realmente um dia é bem diferente do outro. Mas eu acho que todo trabalho, ele exige processo. Todo.
todo. E lá eu aprendi muito sobre o processo. Eu aprendi a trabalhar mesmo, assim, tanto na DPZ eu fiquei menos tempo, e na Globo eu fiquei mais ou menos 10 anos. Então, lá eu aprendi a trabalhar. É isso. Então, sabe, é o comprometimento que a gente tem que ter, as responsabilidades. Então, para mim, foi... além do mercado e além do prazer, é a questão do dia a dia, que eu acho que é fundamental para você ter esse comprometimento. E, enfim, é bem pouco romântico, mas eu acho que todo trabalho também exige processo, e isso eu acho que foi uma coisa que eu aprendi muito lá. Muito bacana. Igor, você trabalha agora com marketing de influência também, e a gente sabe que esse mercado de economia criativa está crescendo muito, né, no país, enfim. Eu vi um dado que eu sempre falo, que eu vi no Web Summit, que hoje o PIB, ele representa, a economia criativa representa mais no Brasil do que a indústria automobilística. Eu fiquei com essa cara quando eu ouvi isso no Web Summit esse ano. Exatamente. Então, o quanto que isso está crescendo, o quanto a gente precisa de profissionais que saibam falar dessa parte, né, de marketing de influência. E o que te levou aí nessa direção? Bom, eu já trabalhava com conteúdo, tinha um olhar muito focado em estratégia para redes sociais, então era muito natural que esses universos ali se cruzassem, né? A gente está produzindo conteúdo enquanto marca, tem criadores que estão produzindo conteúdo nos territórios em que a gente atua, em casa e decoração. Então, a gente já tinha duas estruturas dentro da West Wing que eram separadas, eu cuidava dessa estrutura de redes sociais, a gente tinha a estrutura de marketing de influência, e passado algum tempo que eu já estava na West Wing, essas estruturas se fundiram. Então, eu fiquei responsável ali pelas duas coisas, e é fundamental dentro da nossa estratégia que a gente atue junto com criadores de conteúdo, com influenciadores, porque a gente está falando de um negócio que é muito baseado no digital. Apesar de a gente ter as lojas físicas, a West Wing nasce com esse super core aí focado realmente no e-commerce. Então, é importante que a gente tenha pessoas que endossem, que mostrem confiança, que mostram que os produtos são de qualidade, que mostram que os produtos chegam. Então, é fundamental que a gente tenha essas figuras que humanizam a marca e que trazem esse endosso para os nossos produtos e para a qualidade da West Wing. Isso é muito legal, que traz a humanização, né? Também você traz gente que é de referência e tudo mais, os seguidores, então isso facilita muito. Mas hoje, o que vocês veem que são os maiores desafios de trabalhar nesse segmento no Brasil? Eu vou te falar que... Bom, eu tenho 2 filhos, um de 10 e uma de 7. E eu acho que passa muito pela responsabilidade do que a gente está entregando em termos de imagem e conteúdo também. Então, me preocupa muito como mãe. Daí eu estou até saindo, né, do universo de criadora de conteúdo, mas é uma coisa que me preocupa muito. Que é assim... É a responsabilidade do que a gente está entregando. Então, eu acho que é um negócio, todo mundo tem cliente, todo mundo tem que vender produtos, vender serviços, eu acho que isso é idôneo e não tem problema nenhum. Mas qual é o limite para que isso aconteça? E daí eu acho que isso tem E eu não acho também que sejam todos os criadores de conteúdo que estejam preparados para essa responsabilidade. Então, esse eu acho que é a grande questão, é o grande dilema. A gente tem o meio, tem as pessoas, mas como a gente comunica de uma forma coerente, com bom senso, né? Também, verdadeira, né, honesta, sabe? Eu acho que, assim... eu acho que, às vezes, a gente tem que sempre buscar uma retidão de caráter mesmo, sabe? Então, é honesto isso que eu estou fazendo? É correto a maneira que eu estou divulgando? Eu estou divulgando uma verdade? Eu acredito mesmo nisso? Então, eu acho que é uma pergunta que eu me faço muito e eu acho que vai ser a grande questão que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Muito legal. E você, Igor? Eu acho que até pegando um gancho nisso que a Lucila trouxe, a gente está aqui gravando em dezembro de 24 para localizar as pessoas. Na semana passada saiu a palavra do ano da Oxford Dictionary, né? E é justamente o brain rot, que é essa quantidade infindável de informações e muitas das quais informações não muito éticas, mas que justamente têm levado a essas questões de, enfim, doenças mentais, esse consumo excessivo e justamente desses criadores não estão muito preocupados com o que a base está ali consumindo. Então, acho que isso é um ponto muito legal de ter sido trazido, de que esse conteúdo também é um serviço que a gente está prestando para além de vender os produtos.
E acho que, trazendo também um pouco para o universo de casa e decoração, acho que tem um desafio grande da gente trabalhar nesse segmento, que é justamente um mercado muito pulverizado também, né? A gente tem os competidores diretos, mas a gente está competindo com a pessoa que faz ali a cerâmica artesanal, que hoje tem uma plataforma de D2C, o Direct to Consumer, consegue vender pela internet. Eventualmente, a gente está competindo até com a galeria de arte que está ali vendendo peças maravilhosas e que vão ocupar o espaço do decorativo que poderia ser um decorativo nosso. Então, acho que é um desafio porque é um mercado muito pulverizado. Ao mesmo tempo, também é uma oportunidade porque não existe um monopólio. Enfim, acho que a gente pode construir muitas histórias legais e fazer muitas parcerias interessantes. Assim. Incrível. Igor, você falou uma palavra que a gente nunca falou aqui. Eu vou pedir para você fazer a tecla SAP, que a gente adora exatamente fazer essas teclas SAPs. D2C. Então, o que significa o D2C? Você falou o termo em inglês, mas a gente aqui simplifica essa linguagem para todo mundo entender. Então, aperta a tecla SAP para a gente do que é D2C. Vamos lá. Quando a gente está falando de D2C, a gente está falando do Direct to Consumer. Então, o que isso significa é que o criador daquele produto, enfim, a pessoa que desenvolve aquele produto, consegue comercializar diretamente para o consumidor final sem ter que ter intervenientes. Então, eu não tenho que estar em uma plataforma de varejo para vender, eu não tenho que ser um fornecedor de uma empresa que vai revender esse produto. Eu mesmo consigo ir lá, construir um e-commerce e consigo vender diretamente. Hoje tem várias plataformas, enfim, várias ferramentas que você consegue ir lá, criar o seu e-commerce e simplesmente personalizar, e é isso. Não tem nenhum intermediário aí nesse processo. Maravilha. E até aproveitando esse gancho de consumidor, vocês consideram que o brasileiro é um bom consumidor nesse segmento? Ou dentro do que você... Considerando, assim, dentro do que vocês já veem, né? De mercado internacional, da experiência do que vocês têm, como que vocês consideram e enxergam o mercado e os consumidores daqui? Responde primeiro o que eu tô pensando. Bom, vamos lá. Acho que pontos, né? Da nossa população economicamente ativa, gente, todo mundo certamente tem prato em casa, tem copo em casa, vai ter um sofazinho, uma mesa, uma cadeira. Eu acho que aí a gente entra em algumas faixas, enfim, socioeconômicas do que exatamente essas pessoas estão consumindo. Mas, definitivamente, o público brasileiro está consumindo casa e decoração, seja, inclusive, os móveis herdados ali das avós, dos pais, sejam esses itens de consumo de dia a dia. A gente também tem muitas ocasiões de consumo, tem muitas coisas que são reposição mesmo. De novo, taça quebra, copo quebra, então as pessoas têm uma troca mais constante desse tipo de produto. Tem algumas ocasiões de consumo que a frequência diminui, né? Então, comprar um sofá, você não compra um sofá todo ano, muito provavelmente. Então, é um consumidor grande de casa e decoração. Acho que tem contextos em que esse consumo acontece, se manifesta de muitas formas, na verdade. Muito bom. Eu, assim, em termos numéricos, eu acho que até o Igor sabe avaliar melhor do que eu. Às vezes, o que eu sinto, e daí vou colocar até responsabilidade em mim, né? E compartilhar com colegas meus que são criadores de conteúdo, é um trabalho, talvez, de formiguinha, assim, do consumidor de diversas classes sociais, mas conseguir discernir o que é um bom produto do que não é. Mas isso eu não acho que é nem só no mercado de casa, né? Eu acho que é no mercado de moda. Eu vejo que tem um esforço muito grande de várias pessoas, profissionais que trabalham com moda, de, enfim, contar um pouco mais da história, do material. Mas isso eu acho que não é uma característica do Brasil. Eu acho que é um amadurecimento que a gente vai tendo ao longo dos anos. E, principalmente, porque com as redes sociais e com essa enxurrada de informações, a gente se depara com a possibilidade de comprar pratos. Hoje é isso. A gente pode comprar da pessoa que faz a cerâmica, de uma curadoria espetacular, que é o Westring, que eu sou cliente há anos. Então, a gente tem muitas possibilidades. Então, conforme a gente vai consumindo um conteúdo de melhor qualidade, a gente vai criando, aprimorando esse senso estético e esse conhecimento mesmo para discernir o que vale a pena do que não vale, né? Do que, às vezes, não tem um valor cultural e até de produto mesmo tão relevante. Muito bom. Lucila, me diz uma coisa. Qual lugar e ambiente da casa você considera que é aquele lugar que demonstra a personalidade, de fato, de uma pessoa? Olha...
Eu acho que o espaço que mostra quem a gente realmente é o banheiro. Se somos organizados, se somos bagunceiros, se a gente gosta mesmo de decoração, enfim. Mas eu também entendo que a casa não é só o espaço do que a gente é hoje, de verdade. Então, hoje eu sou essa pessoa... Também é um espaço de desejo. Então, eu quero ser uma pessoa que se dedica e conhece arte. E aonde que eu vou expressar isso? É na sala de estar. É natural que isso aconteça, porque é como a gente quer que o mundo nos olhe. Então, eu acho que a casa, ela é uma mistura ali do reflexo do que a gente é naquele momento e dos nossos anseios futuros. Então, eu acho que talvez o ambiente mais revelador seja o banheiro, porque a intimidade da intimidade aquele da intimidade. Eu interior ali. Mas o que fala muito do que a gente se planeja e de como a gente se imagina, talvez seja a mesma sala de estar. Porque é o ambiente onde você socializa, você encontra pessoas, mas de fato mais revelador, acho que o banheiro, acho eu que adoro tá me fazendo refletir aqui. Eu tô pensando no que o meu banheiro eu diz de fiquei mim agora. pensando aqui agora, assim, o que o meu banheiro diz sobre mim, né? Aquela coisa. Muito bom. Igor, uma curiosidade. Você sabe qual é o item mais vendido hoje no West Wing? E se sim, o porquê? É difícil responder essa pergunta também sem fazer justamente esses recortes, né? Então, a gente tem categorias que vão ter mais giro. Lembrando que a West Wing tem um portfólio multicategoria. Então, tem os tapetes, tem mesa posta, tem os móveis. E aí é evidente que categorias como louças, de novo, os copos, essas categorias que têm uma reposição maior, a gente tem mais giro. E essas categorias onde o ticket médio aumenta, né? Quando a gente está falando de móveis, de sofá, aí a gente vai ter um volume menor, um giro menor. Então, é um pouco difícil de responder isso sem a gente fazer ali algum recorte, pelo menos. E como que vocês acham que a melhor forma é de trazer a personalidade dentro da residência? Vocês têm alguma dica? Você sabe que eu acho que no ano passado, o Fashion Snoops mapeou um movimento que eu adorei. O nome não é tão palatável, mas chama Newfound Heritage. E ele fala um pouco de como que a gente, como dono da casa ou um profissional que está auxiliando a gente, como é que a gente conta a nossa própria história. Ali dentro que a gente viveu, que a gente... Me perdi. Qual que era a pergunta? É que na hora eu pensei no movimento, mas esqueci da pergunta para ser bem pragmática na resposta. Quais as dicas para pessoas trazerem mais personalidade? Mais personalidade. Então, pensando aí nesse movimento, eu acho que a gente tem que olhar toda a nossa bagagem sem preconceito. Coisas que nos tocam. E sem a intenção de que a casa inteira combine. Normalmente, tem um formato lá no Casa de Valentina que chama Open House, que eu entro, agora 2 vezes por semana, entro na casa de uma pessoa que eu normalmente não conheço, e ela vai me contando a casa, a história dela e tudo mais. E, via de regra, as casas, que elas vão sendo montadas ao longo da vida da pessoa, viagens, presentes, herança, uma peça nova que ela comprou, gostou, são as casas mais interessantes. São as casas que não têm a intenção de seguir um único estilo. E isso acontece porque... Agora, por exemplo, eu estava viajando. O estilo do lugar que eu estava, a cultura que eu estava, eu não tinha nenhum histórico anterior na minha casa que tivesse referência a essa viagem. E eu vou deixar de trazer porque não combina com a decoração. Então, eu acho que são as casas... não ter a intenção de seguir um estilo. Um único estilo. Talvez essa seja a principal... Às vezes, eu brinco que às vezes é aquela casa showroom, né? Que você coloca, assim, aquela ambientação e fica exatamente daquele jeito. Se ela é funcional, se ela traz parte emocional, né? Casa e lar, a gente consegue dar uma diferenciada. Acho que a casa showroom nem tem mais espaço, assim, em pauta. Não... Até as lojas, você vê o West Wing, você entra, o que você menos imagina é que você está num showroom. Porque ele, até aonde é o espaço de comercialização, está tentando fugir dessa impessoalidade, né? Trazer mais para o dia a dia, né? Para a forma prática e funcional. Super.
Tem alguma coisa para É difícil até complementar depois ela foi desse tão, né? speech Por isso que eu fiquei te olhando assim, se já tá tudo do jeito do O que eu pensei é literalmente isso, gente. Terapia, eu acho que no sentido de realmente assumir um pouco desses gostos que talvez para outros olhares possam ser duvidosos. Mas é realmente assumir isso, incorporar e sem medo. E uma coisa até curiosa, contribuindo aí do que a Lucila está falando, eu vejo hoje que quando a gente fala de design de interior, de arquitetura, sempre foi uma coisa muito inacessível aqui no Brasil, né? Sempre foi aquela coisa distante. Então, contratei um designer de interior. Uau! Né? E aí você traz a impessoalidade junto, se você não conecta, se você não entra na casa, como que você falou, né? De entender o ambiente e tudo mais, você não traz essa essência, né? Vocês acreditam que esse tipo de serviço hoje, ele está mais acessível aqui no Brasil? Você sabe que isso é uma coisa que eu vou ser muito sincera. Eu acho que é uma questão muito séria no nosso mercado. Porque eu tenho grandes amigos arquitetos, designers, eu sei que eles sofrem com esse estigma de que o arquiteto e o designer é para rico. Sendo bem claro, é essa leitura. E daí, você sabe que eu fiz recentemente, eu acho que assim, falar de gosto é uma coisa muito... É muito fácil você cair num discurso meio hipernóstico. Então, eu estava muito tempo ensaiando uma palestra, uma conversa sobre senso estético. E que não está relacionado a gosto, porque gosto está relacionado às nossas experiências pessoais, culturais, enfim. Mas senso estético, não. Senso estético é técnico. E eu acredito isso com veracidade, que senso estético é para todo mundo. Todo mundo pode entender sobre proporções, sobre cores, independente do valor disponível para montar uma casa. E daí a gente pode entrar em cases de sucesso de escritórios de arquitetura que projetaram casas de 100 mil reais, 120 mil reais, e que são casas muito bem resolvidas, harmônicas, práticas, enfim. Então, eu acho que é uma questão... Acho que é uma luta aí que os profissionais do mercado têm para encampar. Mas eu acho que é um longo caminho. Até porque é muito mais fácil a gente economizar tendo um profissional sério nos auxiliando. Porque se você compra um sofá, que é isso que você estava comentando, o sofá naturalmente é um ticket médio mais alto. Se compra um sofá numa proporção errada... É um erro grande, né? Tem um elefante branco um elefante branco. Você compra uma mesa de jantar. Então, eu acho que, infelizmente, sim, nosso mercado tem esse estigma. E é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Porque é papel do profissional disseminar essa questão do senso estético e mostrar que é para todo mundo, né? Como que vocês enxergam no marketing disso? Como se diferenciar nesse segmento? Acho que até trazendo um case nosso, ter uma marca própria, um desenvolvimento de produto em que a gente consiga, enfim, inclusive a gente tem um time de desenvolvimento de produto que vai para as feiras internacionais, está no Salone, está na Maison, foi recentemente para a China, inclusive, porque a China também é um caldeirão ali de referências para a gente olhar nesse momento. Então, ter um time que está olhando para essas tendências lá fora e que consegue traduzir em produtos e diferenciar a gente com esses produtos no mercado brasileiro, eu sinto que é algo que faz muita diferença e que hoje é um pilar super importante do negócio West Wing aqui no Brasil. Então, acho que esse olhar para o produto é super importante. E aí, somado a isso, um olhar muito forte de conteúdo também. A gente tem notado pelos números ali das nossas séries, inclusive, como contextualizar esses produtos, contando histórias e colocando esses produtos dentro dessas histórias, a gente vê uma diferença, até comparando em termos de concorrência mesmo. Então, é algo que a gente sente que é muito importante e nevrálgico ali para se diferenciar. Bacana. Ambas as marcas aí construíram uma audiência enorme no YouTube, né? E aí, esse trabalho, vocês entendem que ele tem uma diferença das outras redes? O YouTube é a plataforma mais nova para mim. E eu sinto pela recepção que eu tenho das pessoas que acompanham o conteúdo.
O YouTube, ele é bem... Eu acho que, assim, 2 coisas me marcaram, né? Eu acho que as pessoas são mais passionais, então, elas vivenciam de uma maneira diferente. E eu também acho que, daí é um ponto de alerta, em outras plataformas, assim, eu percebo que as pessoas são mais gentis na interação. Mais do que no YouTube. Mais do que no YouTube. Talvez... E para mim, isso é um ponto muito importante. Não é porque quando tem algum comentário... É muito raro, tá? É muito raro mesmo. Até porque eu acho que o nosso mercado não tem muito hater, né? Tem outros mercados que são mais agressivos. O nosso, graças a Deus, é bem pacífico, né? Mas quando tem... 2 vezes por semana, eu entro na casa de uma pessoa que gentilmente abriu a casa para contar a história dela e dos espaços. Então, assim, é uma generosidade muito grande. Então, me toca muito quando vem um comentário agressivo. É muito raro, mas aquilo bate, às vezes, mais em mim do que até no próprio dono da casa, porque foi uma gentileza tão grande comigo. E esse tipo de comentário eu não vejo em outras plataformas. Eu acho que é porque ali... a gente não consegue entender muito bem quem do meu amigo vai ver aquele comentário. Será que eu vou estar passando vergonha por uma rede de conhecidos do tom tão agressivo que eu usei? Acho que é isso, tá? Eu tô trazendo aqui um ponto negativo, mas ele é muito raro no canal. Ele é muito raro. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Por outro lado, a grande maioria das pessoas... É apaixonada, assim, sabe? Se relacionam de verdade com aquela pessoa, com a história dela. Então, é uma rede diferente que eu tô aprendendo bastante com ela. É uma rede bem diferente para mim. Como que você faz essa curadoria dessas pessoas que você vai na casa? Olha, tem dois pilares. Se a personalidade da pessoa é muito interessante, naturalmente a casa é interessante. E se a casa, por si só, é muito interessante. Ela tem soluções de arquitetura bacanas. E, às vezes, quando isso acontece... às vezes, até o próprio arquiteto pode conduzir essa narrativa. Porque, às vezes, a pessoa é tímida, não quer... né, fica sem graça. E daí, eu não vejo o problema do arquiteto conduzir. Mas, assim, são 2 interessâncias, né? Ou a personalidade ou a arquitetura. E quando isso combina, né? Uma arquitetura interessante com uma personalidade idem, daí é um gol. Até para sair do óbvio, né? Dentro disso, né? Igor, uma coisa que eu queria te perguntar é... Você que trata muito com influencer, né? Como que vocês fazem essa curadoria também para a questão de influencers? Opa. E também se já teve algum caso de... influencer que não deu match. Polêmica. Polêmica. Esse gera um corte aqui. Gera um corte, muito bom. Bom, acho que respondendo a primeira pergunta, primeiro a gente entende que a gente está contratando um serviço. E no caso desse serviço, a gente está contratando um serviço ali de criação, a gente está contratando a base dessa pessoa, então a gente está contratando, inclusive, o direito de uso de imagem e de associação com a nossa marca. Então, o que a gente olha muito, além das métricas de engajamento, óbvio, de ter um olhar até qualitativo para a comunidade que cerca essa pessoa, quem está ali comentando, a gente tenta ter esse critério, é também o criativo que esse criador de conteúdo, esse influenciador está produzindo ali. Então, a gente olha muito para os pequenos criadores, inclusive, que tem ali um olhar para a direção de fotografia, para a direção de foto, que tem muito match também com esse core da West Wing, que é essa inspiração, essa beleza no dia a dia. Acho que esses criadores que conseguem realmente agregar beleza no conteúdo e que tem números e uma comunidade engajada é um pouco do que a gente usa ali como balizador para entender se faz sentido trabalhar ou não. E aí, evidente que a gente, às vezes, tem alguns casos em que tem alguns deslizes de entrega ou que a gente acaba tendo que cobrar excessivamente esse parceiro para que as coisas saiam conforme a gente definiu ali no briefing. Mas acontece, a gente se policia, óbvio, para depois também encerrar a parceria da melhor forma possível, mas ter esse cuidado de, no futuro, enfim, prospectar pessoas e profissionais bem comprometidos e que realmente gostem da marca e queiram fazer a parceria acontecer.
É, né? Eu brinco muito que é quase que é um CSI, né? Para ir e para voltar, Nossa. uma via de mão dupla aí do que se conecta e tudo. Então, é um desafio grande que a gente está falando de pessoas, né? Então, nesse dia a dia das coisas, acaba sendo muito mais desafiador no mercado que é relativamente novo, vamos dizer assim, né? E com um crescimento muito grande aqui no Brasil. Mas, Lucila, eu queria te perguntar, o que te surpreendeu em termos de números e expectativas dentro do seu canal? Olha, não é nem que não vou nem falar que me surpreendeu em termos de números, mas me surpreende positivamente muito. Bom, imagina que desde 2008 eu tenho Casa de Valentina. Então, eu casei, montei meu primeiro apartamento. Daí, fui para um outro apartamento. Comprei um terreno, montei a casa. Nesse meio tempo, tive 2 filhos. E o conteúdo do Casa de Valentina, ele é uma mistura, assim, do que eu gosto no mercado de arquitetura, interiores, e da minha vida também. E eu tenho muito claro, assim, qual é esse ponto de intersecção, sabe? Entre o conteúdo comercial e de mercado e o conteúdo da minha vida. Então, existe essa intersecção, né? Da minha vida com o meu trabalho. E é isso que eu coloco ali nas redes sociais. E o que me surpreende de uma maneira muito positiva é o engajamento que acontece nessa intersecção. Então, eu reparo, assim, um carinho genuíno com os meus filhos. Às vezes, eu estou no restaurante, a pessoa vem comentar. Enfim, quando eu perdi meu avô, as pessoas... Assim, teve gente que foi na missa. E não conhecia, obviamente, meu avô, mas viu que eu estava muito chateada. Então, isso me toca de uma maneira profunda, assim, sabe? Porque me lembra a todo momento que não é um... Oi, galera! Não é, eu tô conversando com aquela pessoa que tá, às vezes, na casa dela, passando por algum momento específico da vida dela. Então, tem várias pessoas que falam... Ai, Lucila, eu acho tão diferente, porque você... Quando eu abro, assim, a câmera, eu falo assim... Você viu? Eu não falo assim... E aí, turma? Porque eu sei que eu tô conversando individualmente com cada um. Então, isso é uma coisa que me toca muito. Eu procuro sentar 2 horas do dia, responder, interagir. Às vezes eu não consigo, obviamente, mas eu já fiz grandes amigos. Assim, eu vou te falar que, assim, 3 dos meus melhores amigos foram pessoas que eu conheci pelo Instagram. Então, é uma relação muito visceral que eu tenho ali. Então, isso me toca muito mais do que um case de número, sabe? Isso é muito legal, que é você mesmo quem responde tudo, né? Então, você está muito próximo da sua audiência, você entende o que está colocando ali. E você criou uma comunidade, né? Muito grande, exatamente, a ponto de te abordarem dentro de um restaurante. Até a missa do seu avô, que é um momento super Muito íntimo, né? E uma coisa, né? E é uma das grandes das amizades que eu fiz. Eu lembro que assim, eu fiquei muito tocada, muito tocada. Foram, assim, umas... Nem era um número grande de pessoas, entendeu? Eram, sei lá, foram umas 5 pessoas, mas que, assim, eu estava conhecendo pela primeira vez pessoalmente, num momento marcante para mim. E elas foram exatamente por questão de sensibilidade, né? Não num modo fã apenas, Não, né? Então, isso que é muito legal. De jeito nenhum. Era... então, isso é o que, assim, que eu acho que eu vou... É o que mais me toca mesmo. Isso demonstra muito essa questão de construção de comunidade, né? Então, você tem uma comunidade não só forte, primeiro que você não fala com todo mundo, você está individualizando ali para aquela pessoa, não está uma coisa tão plural, né? Como que hoje você entende a sua comunidade, da melhor forma como ela gosta de ser vista? Ai, que pergunta difícil. Ela nem tá aqui, mas é porque é isso mesmo. Eu saio perguntando aqui. Não, é porque eu vou ser muito franca, assim. Eu acho que é uma comunidade tão plural que eu não consigo definir num estereótipo meio padrão de, sabe? Eu não acho que ela tá numa faixa etária, num gênero. Eu acho que são interesses em comum. Então, isso, para mim, é muito claro. Porque eu tenho dessas...
eu acho que são interesses em comum e não é só por decoração, sabia? Eu acho que são por casas e por histórias de vida que são apresentadas nas casas. E, de repente, o que você pode ser traz seu, né? Também. E pode ser tem pessoas que têm 20 anos, tem gente que ainda mora com os pais, que acompanham Casa de Valentina. E tem mulheres de 80 anos. Então, tem uma galera jovem. Então, eu não acho que é um gênero. Eu acho que são interesses em comum. Bacana. Igor, hoje, como que vocês fazem essa questão de curadoria e como constrói comunidade também dentro do West Wing, que tem uma comunidade muito forte também? Tem uma comunidade muito forte. Acho que o primeiro ponto é a gente também separar o que é a comunidade e o que é a base. A gente tem uma base gigantesca de milhões de pessoas, mas como a Lucila estava comentando, tem ali alguns que realmente são muito mais engajados, que estão comentando em tudo. Que acompanham, que sugerem a casa, que sugerem, enfim, melhorias para o canal, para o conteúdo. Então, acho que essas pessoas que realmente estão mais engajadas, que não estão só somando na nossa base porque compraram uma vez ou porque gostaram de um conteúdo, mas essas pessoas que têm recorrência realmente é o que a gente considera a comunidade. E aí tem várias formas que a gente tem de manter essas pessoas engajadas. Então, quando a gente tem um evento especial na loja, a gente olha para esse mailing de pessoas, eventualmente são pequenos criadores de conteúdo que a gente até acaba contratando para fazer alguma parceria conosco, para participar de algum conteúdo com a gente. A gente às vezes manda brinde, inclusive, para a pessoa que está lá comentando sempre no nosso canal do YouTube, enfim, nas nossas redes sociais, de uma forma um pouco mais ampla. Então, acho que essa construção é uma construção de relacionamento mesmo, e relacionamento é uma via de mão dupla. Então, quem está engajado com a nossa marca, a gente faz questão de manter por perto e de, enfim, participar ativamente também da vida dessa pessoa. Até ter esse reconhecimento, né? Mandando um mimo, alguma coisa assim. Exatamente. Como que vocês enxergam as redes sociais, assim como o Pinterest? Como elas ajudam nessa construção, inclusive, dessa comunidade? Para mim, você sabe que eu acho interessante que o Pinterest, ele está num momento do funil que é muito diferente, né, de outras redes. Então, eu trabalho com o Pinterest como Casa de Valentina e eu sou heavy user do Pinterest para absolutamente tudo. E eu acho que ele tem uma magia muito específica de entregar um conteúdo num momento que a gente está ali, no momento exato do funil. Então... Ele é assertivo, né? Ele é muito assertivo, muito assertivo. Então, hoje o meu esforço é conseguir garantir que a pessoa que chega no Casa de Valentina pelo Pinterest esteja 100% não, né? Mas esteja da melhor maneira que eu posso, satisfeita com o conteúdo que eu vou entregar. Para daí, sim, eu começar a me relacionar com ela. Então, para mim, eu sempre falo assim, o Pinterest é um canhão para mim, para me apresentar meu conteúdo para pessoas que eu acho que têm altíssimo potencial de ao longo do tempo, interagirem comigo e talvez fazerem parte dessa comunidade. Em termos numéricos, não tem o que questionar da plataforma. Para a gente também, é a plataforma em que a gente tem o maior volume de impressões orgânicas e hoje, comparado a outros players de casa de decoração, a gente também tem a maior base ali dentro. Isso ajuda a trazer muita gente para as nossas plataformas, para os nossos aplicativos, para o nosso site. E, para além disso, acho que a gente também tenta ativar essa comunidade com uma série de formatos. Então, a gente sabe que tem os Idea Pins, tem as pastas. A gente trabalha muito em dobradinha com a equipe de SEO do time de marketing da West Wing, que é super bacana para a gente mapear a palavra-chave e incluir isso nos títulos, nas descrições dos pins e garantir que isso tenha uma entrega e um alcance maiores. Então, é uma plataforma fantástica, que é uma vitrine gigantesca também da West Wing para esses potenciais consumidores e para os consumidores que já estão na nossa base. Quais dicas, de repente, vocês dariam para quem está querendo entrar no Pinterest aí e deseja destacar as suas marcas ali? Testar. Eu acho que o primeiro passo é testar, enfim, é entender quem é essa comunidade que você quer engajar, é apostar em formatos. A gente gosta de trabalhar vários formatos na West Wing, então a gente tem muito material de foto, muito material de produção de vídeo,
A gente gosta de trabalhar também alguns formatos de arte, infográfico, algo que performa super bem. E acho que uma super dica também, o Pinterest disponibiliza a plataforma de Trends. Então, vocês entram lá no navegador, trends.pinterest.com, ele mostra quais são as palavras-chave que estão em ascensão ali nas buscas dentro da plataforma. Isso também te ajuda a traçar uma estratégia que conversa ali com o que os próprios usuários do Pinterest estão buscando. Você sabe o que eu estava pensando também? Que eu converso muito com arquitetos e designers. E eu falo muito do Pinterest, e daí eu sei que do outro lado bate uma questão assim, mas que conteúdo? Da onde que eu vou tirar isso? Como é que eu vou arrumar tempo hábil na minha vida, né, para abastecer? E daí eu até vou falar uma etapa anterior, que é tentar se programar para ter esse banco de conteúdo, esse banco de imagens. Na melhor das hipóteses, se conseguir trabalhar com vídeo é maravilhoso, mas é fazer uma organização prévia. Até pensando numa loja pequena ou ainda no universo de arquitetos e designers, o que eu vejo é que eles têm muito material no dia a dia, mas eles não conseguem reconhecer que isso pode virar um conteúdo no Pinterest. Então, eu acho que é uma organização um pouco até também anterior. Eles precisam fazer essa organização. Conhecer, né? Testar, reconhecer, como vocês mesmos porque falaram. O dia a dia, ele pode virar um conteúdo interessante. Ainda mais no nosso mercado, que a gente lida com tantas coisas bonitas, né? A gente viaja, tem tanto conteúdo em todos os lugares. Aqui mesmo, no próprio Pinterest, no escritório. Já pensei ali em pelo menos umas 5 fotos que eu poderia fazer na entrada. Então, a gente faz, terminando, não tem claro, problema. eu já estou até pensando aqui nas fotos. Mas é também ter essa cabeça voltada para conteúdo. E ficar isso meio no subconsciente, aqui em segundo plano, sabe? Toda hora pensando, isso pode virar um conteúdo, isso pode virar um conteúdo. Eu sei que é uma questão de treino, mas eu acho que é necessário o empreendedor, o pequeno empreendedor, ter esse pensamento em segundo plano 24 horas por dia. E eu vejo muito que também tem uma outra questão geracional que a gente está tendo, né? Por mais que você tenha comentado que você tem gente de 20 anos que mora com os pais e tem pessoas idosas, a mesma coisa dentro do West Wing. Hoje, como que vocês veem esse comportamento de consumo dessas novas gerações? Ela está muito diferente do consumo que a gente estava vindo? Eu acho que, assim, essa geração é uma geração que tem algumas características que me parecem muito benéficas em procurar entender melhor sobre as marcas que eles estão consumindo e sobre o produto em si, né? Que é uma coisa que a gente falou no começo dessa conversa. E também ter uma noção mais sociocultural da onde que eles habitam, do universo em que eles estão inseridos. E isso, pensando no nosso mercado, eu acho que traz uma contribuição muito grande, porque abre um leque de possibilidades de casas. E isso eu acho maravilhoso. Porque, se a gente for pensar, há 30 anos, o que a gente tinha de alternativas disponíveis de referências de casa? Eram as casas que saíam em revista, eram as casas que estavam nas mostras de decoração e ponto final. Era isso. Então, eu acho que essa geração, a partir do momento que eles estão abertos a diversas possibilidades de se estar no mundo, isso, consequentemente, aparece dentro das casas. Então, são casas mais plurais, são casas mais diversas, que têm espaço para expressarem as suas personalidades. Então, eu acho que é uma geração mais interessante em termos de casa. São casas menos cheque ao portador, né? Menos com cara de showroom. Que legal. Eu acho que também tem um pouco de uma mudança de mercado. Enfim, a gente vê esse movimento dos estúdios, dos espaços menores, mais compactos. E me parece que é uma geração que também está olhando para essas soluções de funcionalidade, esses móveis que conseguem se adaptar ou ter mais de uma função. Eu estava lendo um artigo do Apartment Therapy, que estava falando, inclusive, do desaparecimento ou da
redefinição, reconfiguração da sala de jantar, que no período de pandemia as pessoas começaram a usar como trabalho. Você tem um espaço super pequeno, você perde essa ideia, né, do jantar, de conseguir receber para essa ocasião específica, ou, enfim, né, acaba comendo ali no sofá, vendo a TV. Mas acho que tem algumas mudanças também provocadas por esse movimento de menos espaço nas cidades, que a gente tem visto principalmente nas grandes metrópoles, né? Casas mais funcionais, talvez, né? Aquela coisa assim que uma coisa não é só para aquilo, né? Ela pode ser isso e também outra coisa, tem que ser uma coisa mais modular. Foi legal você falar, Lucila, dessa parte, né? Das gerações e da forma como isso transforma e não vira aquela coisa dos catálogos. Então, fica uma coisa mais acessível. E eu vejo muito isso na economia criativa com o que a gente chama aí de UGC. Você também é um especialista em UGC e eu vou pedir para você fazer essa tecla SAP do UGC e como que vocês usam isso também lá no West Wing. Muito bom, gente. Então, o UGC é uma sigla em inglês para User Generated Content, que em uma tradução literal seriam conteúdos gerados por usuários. Então, acho que até para trazer em termos práticos, quando a gente está falando de West Wing, a gente tem um portfólio de 50 mil produtos. A gente sabe que, principalmente para os e-commerces, a curva ali de conversão, essa taxa de conversão aumenta quando você dá mais insumo para o consumidor entender o que é aquele produto. Então, se tem mais fotos, se tem mais vídeos, se está ambientado, isso tudo faz diferença e tem um peso na decisão de compra. Se a gente fosse produzir fotos e vídeos de 50 mil produtos, a gente teria que ter um investimento e tempo, recursos infindáveis. Então, User-Generated Content, os conteúdos que estão sendo produzidos já pelas pessoas que estão comprando da nossa marca, que estão postando vídeos e que estão postando fotos nas redes sociais, já viram um insumo gigantesco para a gente reaproveitar esses materiais. Então, hoje a gente usa isso de algumas formas, alguns conteúdos que a gente entende que tem match ali com a nossa linguagem visual, com a estética que a gente busca, a pessoa que fez um unboxing em uma sala super bonita, super ambientada, a gente vai lá, oferece uma bonificação, geralmente um voucher, e compra aquele conteúdo e consegue usar de várias formas dentro do nosso banco de dados, seja repostando nas nossas redes sociais ou até trazendo para o site, para a vitrine de produto. Isso ajuda as pessoas a visualizarem melhor. E tem N outras formas de se aplicar isso. Então, tem algumas empresas que já estão, inclusive, rodando isso como anúncio. Então, pegando esse conteúdo que foi produzido de unboxing e rodando como anúncio em plataformas de vídeo curto. Acho que são várias as possibilidades para trabalhar o GC. E é uma ferramenta muito útil para otimizar justamente esse investimento que teria que ser feito com produções, contratação de estúdio, de modelo, de tudo, a gente já tem aquilo pronto, sendo gerado pela nossa base. E eu tenho uma pergunta. Ai, eu adoro isso. É isso mesmo, essa é a ideia. Conta. E como que vocês chegam nesse conteúdo? A gente tem plataformas de listening, então sempre que mencionam a West Wing a gente consegue ter acesso. Nas próprias plataformas, Meta, por exemplo, tem dentro do Business Suite tem uma aba de shopping. Então, você também consegue acompanhar. Eles já fazem um mapeamento das pessoas que estão falando e que estão falando de produtos específicos do portfólio. Então, tem algumas vias pelas quais a gente chega. Eu acho que o único ponto é que a gente também tem um critério e um filtro para garantir que não seja um conteúdo, enfim, esteticamente não interessante, que case ali com realmente o que a gente acredita em termos de beleza, que é o nosso core. Pensando nessas tendências que a gente vai tendo, né? E essa evolução, né, em 2025, o que vocês têm visto como tendências para o mercado e para o marketing nessa área? Tendência de mercado, pensando, né, no nosso universo, tem uma coisa que, assim, me agrada muito. E eu sou muito cautelosa para falar em tendência, porque eu não sou pesquisadora. Então, eu sou cautelosa porque, assim, eu sei o esforço, né, que quem trabalha com isso, em fazer esse mapeamento. Mas uma coisa que eu tenho, assim, acredito piamente que a gente vai ver é esse movimento que o Fashion Snoops mapeou, né, desse Newfound Heritage. E tem uma frase que é muito emblemática para mim, que ele fala que o morador, ele passa a ser, pós-pandemia, um curador de memórias. É como um arquivista... Como é que era? Era um arquivista pessoal das suas próprias memórias. Era uma coisa assim, mas era muito poético, muito bonito. Então, eu acho que a gente vai ver essas casas que elas mesclam de maneira muito orgânica o passado, né? Então, móveis antigos, até elementos que eram considerados antigamente meio cafoninhas, meio um kit,
com peças de design super contemporâneas. Eu acho que a gente vai ver isso. E acho que a gente já está vendo com bons olhos, sem torcer o nariz, né? E ainda na mesma linha, eu acho que são essas casas que têm um quê de estranheza. Eu acho que cada vez mais elas são mais bem vistas. Você sabe que uma vez eu li, era um relatório do Architectural Digest Pro. Então, são os relatórios que eles fazem para os profissionais do mercado. E era uma produtora que fazia muitas capas da Architectural Digest, de várias. E daí ela contava que o esforço dela era colocar uma anchova. Eu até falei, gente, será que eu entendi direito? No ambiente. E daí ela falava que a intenção era essa mesmo, colocar um ponto de estranheza. Colocar alguma coisa que estivesse fora do esperado ali. Porque as casas, elas são assim. As casas têm alguma coisa que está errado, que está não está coerente. Para até gerar um pouquinho de autenticidade, né? E daí ela dava alguns exemplos. Era uma estante super bonita, muito correta. E daí ela colocava um crânio no meio da estante. E realmente era um ponto de estranheza. E dela, enfim, dava diversos outros exemplos. Mas eu acho que cada vez mais essas casas que têm um quê meio andrógeno, ela passa a ser bem vista. Porque é uma casa que mostra que tem um pensamento além do esperado. O óbvio, né? Sai do óbvio, né? Vem para uma coisa um pouco mais criativa, né? Nessa liberdade. Até falando de tendências, criatividade e tudo mais, como vocês têm visto inteligência artificial dentro do segmento de vocês? Bom, eu uso muito. Eu uso no trabalho, eu uso no dia a dia e eu gosto de usar, principalmente porque quando eu vou conversar com alguns profissionais da área, eu gosto de dar exemplos do que eu não acredito. Isso é muito delicado. Eu não vou pegar um projeto existente e falar de algo que eu não acredito. Eu acho muito... Enfim, é muito indelicado. Então, ultimamente, eu tenho usado muito para gerar imagens para falar de coisas que eu acho que não são movimentos, que a gente não deve apostar. Então, eu estou usando para quase uma coisa... Para ser o contra, Para ser o contra. Mas eu estou usando e estou, assim, muito feliz com os resultados. O que vocês usam hoje de ferramentas? Eu basicamente uso o ChatGPT e as imagens que ele... Porque não são imagens que elas têm a pretensão de serem reais. Uhum. Inclusive, quando eu estou apresentando, eu falo que ela foi feita. É o que eu uso. Eu sei que dá para usar 1 milhão de outras coisas, mas eu estou usando basicamente para fazer essas apresentações. Na Westwing a gente também usa em algumas frentes. Tem uma frente de SEO hoje lá que usa bastante para a produção dos artigos ali otimizados para mecanismo de busca. Isso realmente teve um ganho de produtividade bem grande aplicando isso no dia a dia. Para marketing de influência, a gente já usou também em alguns contextos. Então, até para montagem de seeding, esses kits que a gente monta para mandar para a imprensa, para mandar para alguns influenciadores, a gente já usou inteligência artificial para sugerir ali algumas ideias e até para visualizar como ia ficar o material final. Então, isso também tem sido muito legal para adiantar ali o que precisaria envolver um designer, enfim, fazer um trabalho de mock-up, a gente já consegue fazer diretamente com algumas dessas ferramentas. Tem sido bem interessante. Que bacana. Pra gente já ir caminhando pro nosso final, eu sei, passou muito rápido. Nossa, a Ana Lu já tá assim pra mim, acenando. Socorro! Eu queria que vocês falassem de projetos, assim, idealizados, né? Então, assim, se a gente pudesse pensar num projeto dos sonhos, o que vocês teriam aí de idealização? Olha, para mim, um projeto dos sonhos é, hoje, o Open House, que é esse formato que eu visito as casas, eu acabo ficando muito restrita a São Paulo. E, na verdade, eu até filmo outras casas, mas aí eu faço no formato online, porque a minha agenda, eu não consigo viajar, né, para isso. Então, era assim, conseguir um tempo, nem sei como,
é um projeto dos sonhos, né? Então, a gente não precisa ter um planejamento Exato, real. não. Mas eu, sei lá, consegui rodar o mundo filmando um monte de casa. Incrível. Esse seria maravilhoso. Isso seria maravilhoso pra Adorei. mim. Tudo. Bom, acho que do nosso lado tem um sonho que é um sonho mais recente, a gente começou a sonhar, começou a pilotar, que é o nosso projeto de afiliadas. Acho que o nosso sonho realmente seria possibilitar, escalar isso no cenário em que a gente está hoje. Hoje a gente operacionaliza de uma forma muito manual, mas a gente já tem tido resultados bem interessantes. Então, acho que um sonho um pouco mais factível, que talvez a gente já tenha até alguns próximos passos desenhados, é esse de realmente conseguir escalar esse projeto que a gente acredita que tem muito potencial também para o negócio. Maravilha. Gente, chega no momento icônico do nosso podcast, onde a gente traz a nossa marquinha registrada. Exato. Esse aqui, ó, Pinterest Tecla SAP, que eu quero que vocês deixem a mensagem de vocês para o mundo. Então, a gente só não liga ele, né? Mas, assim, é sempre bom relembrar, mas para vocês deixarem uma mensagem, seja de vida, de marketing, de decor, de arquitetura, do que vocês quiserem. Aquela é a câmera de vocês para a gente fazer aquele corte lindo para vocês colocarem a mensagem de vocês para o mundo aí. Nossa, E aí, vou pedir depois para vocês assinarem também aqui. tá bom. Uau, uma frase. Responsa. Pode ser uma que rege Responsa. sua vida, algo assim que Tá. seja importante para você. Bom, então vamos lá. Olhando para a câmera. Isso. Bom, eu vou falar uma, então, que rege a minha vida nos últimos anos. Gastar mais tempo da minha vida com quem realmente me importa. Boa. Super necessária essa. Eu vou ficar com o que eu falei em algum momento da conversa, que é façam terapia, gente. É ótimo, muda a vida. Aprendam a abraçar as dores, aprendam a descobrir as delícias do que vocês acham que é culpa. Acho que faz diferença. Maravilhoso. Adorei. Maravilhoso, Igor, enquanto a Lucila vai assinando aqui, como que as pessoas encontram você e o West Wing? Caso não conheçam, como que encontra aí nas redes? Perfeito. Se vocês não conhecem, @WestWingBR, a gente está em todas as redes. A gente está até no Substack agora, com uma newsletter super legal, em parceria com a Flavinha Ribeiro, que é uma colunista de arquitetura. Vocês também podem me encontrar como Amâncio Wiggle, com W. Muito bom. Agora eu vou pedir para você assinar, a gente Aí, inverte. Agora a Lucila que nos divulga aí, tanto ela como Casa de Valentina. Bom, a gente encontra Casa de Valentina, @Casa de Valentina, em todas as plataformas. Maravilha. Muito bom. É isso. E sabe que eu não tenho o meu pessoal? Não tem. Não tenho. Mas é porque já demanda tanto tempo, né? Que às vezes é aquela coisa. Você já mistura, né? Você falou que é aquela intersecção que é o que você já tem. Já tá unificado. Porque o resto eu nem coloco no máximo num grupo de WhatsApp. Eu acho tão chique que tem um pessoal que cria uma segunda conta, que é uma conta meio misteriosa. Você não fala que é você, mas é para você poder interagir mesmo com seus amigos e ninguém saber. Um low profile, Então, low eu preciso profile. montar esse, porque eu nem esse eu tenho. Muito bom, gente. Quero super agradecer a participação de vocês. Obrigada. Foi muito bom essa intersecção, essa collab que a gente teve aqui, né? Deu um super match aqui nessa conversa. Obrigada a vocês aí por terem aceito o nosso convite. Que bom que deu certo casar essas agendas tão bacanas. Foi um prazer. Obrigada, Obrigado, gente. Carol. Enorme. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Toda semana um novo episódio nessa casa Pinterest, na 5ª temporada que a gente está aqui. Quero fazer um agradecimento tanto para o Pinterest. Então, vocês buscam e acham o Pinterest em todos os canais e plataformas também, no @PinterestBR. Para os nossos canais oficiais no @Tecla SAP Podcast. No meu canal oficial, @CaruFernandes, da nossa agência, o @Cubo Comunicação. Vou pedir para deixar em algum momento aqui um QR Code também na tela do nosso livro, A Tecla SAP do Marquetês, está sendo vendido aí em todas as livrarias do país, mas também a gente já facilita e deixa aí caso você queira levar para sua casa. E agradecer também aos nossos apoiadores, as marcas amigas, a Europa Purificadores e também a Amaro. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.